Aleluia, glória a Deus. Saúde os irmãos aí com a paz do Senhor. Amém. Queridos, nessa noite quero compartilhar uma mensagem com os irmãos. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia lá, no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Vamos ler o verso 1, 2 e 3. Se você está aí com a sua Bíblia, por gentileza, abra lá neste livro. A palavra de Deus diz assim: certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai, apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e grite com ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, nesta noite, Senhor Deus, nós pedimos, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo ministre na nossa vida, Senhor, que essa palavra possa, Senhor Deus, entrar no nosso coração e fazer, Senhor Deus, toda a mudança que precisamos, Pai. Que haja entendimento, Senhor Deus, usa a minha vida, Pai querido, para que a igreja seja edificada, Senhor Deus. Apesar de mim, Pai, eu me coloco aqui à disposição, Senhor, para que o Senhor possa usar a minha boca, Senhor Deus, neste momento, e já crendo, Senhor Deus, em tudo isso, obrigado, Pai, em o nome de Jesus, amém e amém, Senhor, amém? Glória a Deus. Queridos, o tema dessa mensagem é obedecer ou sacrificar. A sua escolha determinará o seu futuro. Glória a Deus. Eu meditando nesta palavra, e Deus ele ministrou muito no meu coração. Eu já li várias vezes esse livro, é um livro curto, né, em comparações a outros, mas ele é muito rico de detalhes, e aquilo que Deus falou no meu coração, eu quero passar para você nessa noite, e eu creio que o mesmo Espírito que trouxe entendimento, que está na minha vida, também está na sua vida, e vai ser algo poderoso nessa noite, amém? Olha só, Jonas, ele era um profeta, e Jonas, ele carregava no seu nome, apesar de a gente ter visto essa atitude dele, de ter fugido de Deus, mas ele carregava no nome dele, Jonas, significa pomba, né? E pomba é aquele pássaro que ele tem um significado ali, representa a pessoa do Espírito Santo. Também, né, significa paz, né? Então, onde a paz, a harmonia, né? Aquele que leva a harmonia entre os homens, né? Esse era Jonas. Agora, quero abrir aqui um parêntese, né? Como conhecer uma pessoa se ela realmente é um cristão de verdade? Como conhecer, né, se uma pessoa realmente é um cristão de verdade? Quero te dar dois caminhos aqui, né? Dois detalhes para você colocar em prática. O primeiro perceba como as pessoas reagem quando essa pessoa ela chega num certo ambiente. Como as pessoas reagem, se essa pessoa atrai, se ela é uma pessoa que exala o perfume de Deus, né? Porque Jesus era assim, aonde ele chegava, ele atraía as pessoas pelo seu jeito de falar, pelo seu jeito de tratar ali, né, se colocando muitas vezes como servo. Esse é um dos segredos.
o outro segredo é, quando esta pessoa sai do ambiente, o que ela deixa lá? Né? Ela deixa saudade, ela deixa alegria, ela deixa esperança, ou fica aquele sentimento ali, né? Já vai tarde, né? Então, perceba isso, porque isso são características de um verdadeiro cristão, amém? Então, voltando aqui, fechando aqui o parêntese, né? Um dos sinais, né, o qual eu falei, da questão do ser um cristão, Jonas, ele estava aqui fugindo, né? Fugindo de quem? Fugindo de Deus. Jonas era filho de Amitai. Agora veja só, o pai de Jonas, o nome dele era Amitai. Também Amitai, pai de Jonas, carregava no seu nome um significado. E isso me chamou a atenção porque linka, né, conecta com o significado de Jonas, né? O significado é minha verdade. Veja só, Jonas, paz, né? Paz. E Amitai, minha verdade, né? E Jonas era enviado por quem? Estava sendo enviado por Deus para levar esta verdade, a paz, levar esta verdade para Nínive, né? Olha que poderoso. Nada na Bíblia está por acaso, até os nomes falam aos nossos corações, amém? Jonas foi escolhido por Deus para levar a mensagem à cidade de Nínive, né? Nínive, significado de Nínive, a bela, olha só, a bela, era uma cidade muito próspera na época, né? Era muito próspera esta cidade, porém, Nínive, existia ali pessoas que adoravam outros deuses, pessoas más, que não colocava realmente o seu coração num Deus único, e essa maldade, a Bíblia fala que chegou aos ouvidos de Deus, né? E aí Deus, né, fez um decreto celestial que em 40 dias esta cidade seria destruída. E aí levanta esse profeta para levar, né, essa notícia a essa cidade. A Bíblia não aponta claramente a causa, né, porque Jonas fugiu de Deus e qual foi o seu real motivo. Porém, fica claro que Jonas ainda estava no processo de transformação. E nós vemos isso, alguns sinais de carne realmente, né, mais lá na frente, que Jonas fica com raiva, né, Jonas ele fica aborrecido, né, e outra coisa que é mais forte, essa desobediência, né, a desobediência de fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, né? Porém, aqui foi a chave que mudou a história, né? Foi a chave, essa desobediência aqui foi o basta para que Deus entrasse com providências para mudar este coração, amém, queridos? Por quê? Porque Deus queria manifestar nesta cidade pecaminosa com a essência do amor dele, e uma delas é compaixão e misericórdia, né? Compaixão e misericórdia. Compaixão, o que é compaixão? É chorar com quem chora, né? Chorar com quem chora, é se alegrar com a alegria do outro, se alegrar com a alegria do outro. Tem gente que não se alegra quando alguém está feliz, sabe, queridos? O invejoso, ele não quer o que você tem, né? Ele quer ser você. Ele não quer comprar um carro igual ao seu, ele quer o seu carro. Mas quem tem, né, compaixão, ele se alegra
com as vitórias dos outros. Amém, queridos? Misericórdia é tratar uma pessoa que não merece, de misericórdia, como se ela merecesse misericórdia, né? Não levar em conta aquele efeito do merecimento dela, né, da pena dela, mas tratar ela como alguém que merece misericórdia. Ou seja, o bandido, a pessoa que comete um crime é um bandido e tem uma pena, e as pessoas tratam como se fosse bandido realmente. Mas o que Deus, Ele pede da igreja, né, o que Ele pede do cristão é que você trate as pessoas como pessoa, que você olhe as pessoas como Ele olha. Ele não olha com olhar de condenação, mas Ele olha com misericórdia e compaixão. Amém? E se nós somos igreja, nós temos que desenvolver esse olhar. Aleluia. Você quer ser usado por Deus ou quer ser habitação de Deus? Você quer ser usado por Deus ou quer ser habitação de Deus? Pois quando nós somos habitação, toda mudança vem junto. Quando Jesus ele vem para morar na nossa vida, toda a mudança necessária acontece. Por quê? Porque esse morador agora é um morador especial, é ele que arruma toda a casa, é ele que diz como ficam os departamentos, né, essa organização para edificação dessa casa, né, nessa transformação de uma pessoa que não merecia para uma pessoa que agora merece, no processo de santidade. Amém? Glória a Deus. Olha só, algumas manifestações de quem desobedece ao Senhor. Eu quero compartilhar com você algumas dessas manifestações, né? Essas são só algumas, né? Primeira, faz você ser guiado pelas suas emoções, né? Alguém que desobedece a Deus faz você ser guiado pelas suas emoções. Tem essa característica de ser guiado pelas suas emoções. Veja, no verso 3 de Jonas, Jonas se aprontou, né, mas fugiu do Senhor, indo em direção contrária, né? Deus ele mandou que ele fosse para Nínive, e ele foi para outro lugar completamente diferente. Tem gente fazendo de conta que obedece, mas não obedece. Tem gente que diz que vai, mas não vai, né? Então, foi isso que aconteceu aqui com Jonas, né? Quem conhece pessoas assim, que diz uma coisa e faz outra coisa? Precisa falar o nome, né? Só vem na sua mente aí, né? Tem pessoas assim. São pessoas que fizeram escolhas guiadas pelas suas insensatez. A bússola pessoal é que dá o norte. São circunstâncias momentâneas que dão a direção e a última palavra em suas decisões, né? São pessoas que são guiadas pelas suas emoções. Quer um exemplo? Quando alguém pergunta: e aí, irmão, como vai ser? Aí a pessoa responde assim: depende de quem? Aí você pergunta: de quem depende? Isso assim, depende da circunstância, né? Parece que até uma pessoa, né? Ela não é uma pessoa que passa segurança, ela não tem essa segurança na sua vida em si. Por quê? Porque ela é guiada pelas suas emoções, né? Se ela está triste, ela vai reagir com aquela tristeza que ela está, né? Se está alegre, se está chovendo, se está fazendo sol, ou seja, depende das coisas externas para tomar decisões. Porém,
O cristão, ele depende de um Deus vivo que mora dentro dele. A certeza, a convicção de quem ele é em Cristo Jesus. Então, não depende das circunstâncias, ele é dependente de Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Veja só, um exemplo que eu gosto bastante dessa questão de você ser guiado por Deus, lá no deserto, desde Moisés até o menor servo, eles eram guiados pela nuvem de glória. Era a nuvem de glória que dava o start para que eles levantassem acampamento e seguissem viagem. Em Salmo 37, verso 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará, ele fará sobressair a sua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Glória a Deus. A segunda coisa, alguém que desobedece a Deus, traz dormência espiritual. Verso 1, Jonas, capítulo 1, verso 5 diz, parte B, diz assim: porém Jonas tinha descido ao porão e ali havia deitado, caído no sono profundo. Veja só, queridos, eu fico imaginando esta cena. Jonas, ele não era clandestino. Jonas, ele comprou a passagem para viajar para esse lugar, né? É Tarsis, se eu não me engano. Ele comprou a passagem, então ele não era clandestino, porém ele se comportava como clandestino, ele se comportava como alguém que queria se esconder, né? Ele não procurou um lugar, né, para ver a paisagem na viagem, ele procurou o porão do navio, e o porão do navio é onde fica as pessoas que cometem crimes. No porão do navio está rato, está barata, está escorpião, ou seja, está vulnerável às coisas baixas, né? As coisas que podem levar essa pessoa à morte, ser sujeita a um tipo de doença. Mas por que tudo isso? Porque ele estava fugindo de Deus. Diga assim para o seu irmão que está do seu lado, diga assim: para onde você está indo? Aleluia. Terceira coisa, prejudica a outros, principalmente aqueles que compartilham a vida com ele. Aleluia. Prejudica a outros, principalmente aqueles que compartilham a vida com ele. As pessoas que estão mais próximas, quando uma pessoa desobedece a Deus, ela atinge direta e indiretamente as pessoas que estão mais próximas. Nesse caso aqui, quem estava mais próximo de Jonas eram os marinheiros, ou seja, o barco, ele estava ali, já quase entrando, né, a pique para afundar, e eles estavam assustados, correndo de um lado para o outro, e de repente, né, eles não conseguiam ver uma solução para resolver aquela situação que estavam passando, né, daquela tempestade, daquela tribulação. Agora, trazendo para nós, quem são as pessoas mais próximas do nosso convívio, quando um pai, quando uma mãe, quando um filho, né, ele desobedece um princípio de Deus? Quem são as pessoas próximas que são prejudicadas, né? Existe até um grupo que diz assim: meu corpo e minhas regras. Queridos, Deus, ele não fez o ser humano para viver isolado. Ele fez cada um de nós
para sermos constituídos como família, como igreja, como comunidade, como nação. Amém? Então, com certeza, esta frase não nasceu no coração de Deus. Amém, queridos? A dormência espiritual, faz esquecer o que Deus fez e está fazendo e o que irá fazer em você e através de você. Quando Deus, olha só, escute aí, quando Deus nos fez do pó da terra, a Bíblia fala que Ele soprou. Deus, Ele não soprou o vento dentro de mim e de você. A Bíblia diz que Ele soprou vida, e esta vida era a vida dEle, que foi compartilhada comigo e com você, queridos. Você tem um pedaço de Deus na sua vida. Eu tenho um pedaço de Deus da minha vida. Amém? Nós não podemos esquecer disso. Glória a Deus. 4. Quando não é corrigido, a tendência é piorar ainda mais. Quando uma pessoa desobedece a Deus, quando ela não corrige esta falha, este erro, a tendência é piorar ainda mais. Quanto mais demora para consertar, mais estragos e prejuízos acontecem, Às vezes, percas irreparáveis. Já pensou? Você já pensou que na hora que estava ali acontecendo, essa tribulação, tempestade, perigo de morte, a Bíblia fala que eles começaram a aliviar o barco para ficar, mais estável, jogando as coisas que estavam ali fora do navio. Agora, quando você vai fazer uma organização na sua casa, fazer uma faxina, ajeitar ali, você tem tempo, você faz tudo com cautela, não é verdade? Vê o que presta, o que não presta, mas nesta hora, que está todo mundo agoniado, um querendo se salvar, não sabe o que fazer, vai pegando tudo que vê na frente. Já pensou, queridos, nessa hora, jogar algo que é tão crucial, sabe, na hora do perigo, a pessoa pega, ela joga algo que lá na frente ela vai sentir falta. E geralmente, quando o barco está afundando, quando uma pessoa está passando por uma tempestade, a primeira coisa que ela tira, do barco dela, é a presença de Jesus, que nós chamamos de arca. Talvez esta caixa que não poderia ser jogada fora é a arca do Senhor. Talvez seja a sua life group. Talvez seja o dia que você vem cultuar, vem oferecer sacrifício diante de Deus. Sabe? A pessoa, ela tira Jesus da vida dela. Veja só, quer um exemplo? Outro exemplo. Quando um casamento está passando por alguma dificuldade, o marido, a esposa, o primeiro pensamento que o diabo coloca na cabeça, sabe qual é? Separa, vai viver tua vida, Só que o casal tem filhos, parece que vai resolve momentaneamente, mas aquele problema continua, porque não foi resolvido. Eu creio que Deus, pela sua misericórdia, e eu tenho aprendido isso, juntamente com a minha esposa, que todas as vezes que nós enfrentamos qualquer tipo de obstáculo, seja no casamento, seja num relacionamento entre família, os nossos olhos hoje mudaram. Nós olhamos com a expectativa de aprender algo mais. Eu vejo como uma oportunidade que Deus está nos dando de aprender, de sermos aperfeiçoados a ter mais fé e crer mais nele. Amém?
Jonas, verso 12, Jonas respondeu: vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi a minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. Sabe, queridos, tem tempos na nossa vida muito difícil, né, que nós chamamos, eu estou passando, estou aperreado, né, eu estou com uma dificuldade, aí você, sabe, aumenta de tal coisa, acha que é o fim do mundo, e isso perdura, né, esse diálogo perdura até você olhar para o seu irmão e olhar a tempestade que ele está passando. Quer um exemplo? Tem gente que diz assim, fica chateado, acha que acabou ali, quando não consegue fazer um exame, porque não tem, né, naquela semana só, em outra semana remarcar o exame, e acha que aquilo ali não vai ser resolvido. Aí olha para o irmão e tem alguém que está com os dias contados pela medicina. E aí você faz uma medição. Que tempestade você está passando? Amém? Aleluia. Aqui nesse texto, essa tempestade específica era divina. A Bíblia fala que foi Deus que mandou a tempestade, né? Uma tempestade divina. E uma oportunidade para Jonas consertar com Deus. Olha só, uma oportunidade para Jonas consertar com Deus. Isso, precisamos saber fazer esta leitura, porque às vezes a pessoa não consegue fazer essa leitura, porque ela está envolvida, né? Ela está envolvida de uma forma até emocional com a tempestade que ela está passando. Ela não para analisar, ela não para meditar, né? Ela fica correndo de um lado para o outro, tentando resolver até com as suas próprias forças e capacidades. Conta-se uma história, né? Eu quero contar essa história aqui, que diz que o diabo, né, estava sentado num tronco de árvore, chorando. E aí indagaram a ele, disse: por que tu está chorando aí, seu diabo? E ele disse: eu estou chorando porque esses crentes pecam, erram e dizem que tudo foi eu, né? Às vezes nós imputamos as coisas que acontecem na nossa vida, dizendo que é o diabo, né? Cuidado, porque às vezes é Deus tentando te trazer de volta para o caminho da obediência. Aleluia. Eu não estou aqui como advogado do diabo, né? Não pense isso, né? A própria Bíblia fala lá em 1 Pedro, né? Fala assim: alertas e vigilantes, é um conselho que ele dá, né? Fique alerta e vigilante. O diabo, inimigo de vocês, anda em derredor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Mas eu tenho algo para dizer para você, que esse leão aqui é o pai da fake news, porque o verdadeiro só é um, né? Só é um, e ele é da tribo de Judá, raiz de Davi, o único apto a abrir o livro e romper os 7 selos, é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Amém, queridos? A vontade de Deus é consertar o relacionamento quebrado. Esse dia pode ser hoje, só depende de você, somente de você. A quinta coisa, faz você ser engolido por situações negativas, né? Aqui foi um grande peixe,
né, parece que já estava ruim para Jonas, lá no barco, né? Mas quando ele foi jogado fora do barco no mar, vem um grande peixe e engole ele, né? E aí se torna pior ainda, né? E aí essas coisas, né, essas situações negativas, elas podem refletir hoje na nossa vida, na vida financeira. Você está negativado financeiramente, né? Não saber para onde vai, né? O que fazer, né? Eu tenho uma direção para você nessa área, depois do curso você me procura. Relacionamentos, né? Está também de uma forma negativa, relacionamento entre filho, pai, mãe, um filho, esposa, relacionamento entre os irmãos, saúde física e emocional, tudo isso são coisas negativas que são atraídas numa vida de uma pessoa que sai da obediência de Deus, de fazer aquilo que Deus direciona, amém? Verso 17, diz assim: o Senhor ordenou, eu vou repetir de novo, o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites, aleluia. Talvez, como foi antes, esse é o sinal que você pediu a Deus nesta noite, e o sinal está dado, aleluia, o sinal está dado, o chamado fundo do poço, foi a posição que Jonas estava. Agora, veja só, isso, quando eu estava preparando essa mensagem, Deus me mostrou essa cena, para poder eu ver, eu precisava entrar no poço, e eu entrei no poço, e eu fiquei maravilhado, porque o poço, né, ele facilita você ver a saída. Por quê? Porque não tem nada que possa te enganar. No fundo do poço, se você for para a direita, né, ou para a esquerda, ou para a sua frente, ou para trás, ou ficar rodando, você não vai encontrar saída. Se você quiser ir mais para baixo, não dá, porque os seus pés já estão no final. Mas aí, quando você se depara e percebe que dentro deste poço, um raio de luz cai, e isso te chama a atenção, e você olha para onde? A única saída de quem está no fundo do poço é os céus, é olhar para Deus, é olhar para Jesus e clamar, e pedir, e chorar, e crer que Ele vai fazer o milagre que você precisa. Ele vai responder às suas orações, não importa como você está. Jonas, ele diz assim: eu fui para o mundo dos mortos. Ele cita isso, né? Dentro da barriga do peixe. Talvez daqui a pouco nós vamos fazer um apelo para entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Aí você diz: irmão, eu não posso entregar a minha vida, porque eu não tenho vida, eu tenho morte. Isso que eu tenho é morte. Então eu te digo, então venha morto mesmo, porque Ele ressuscita mortos, até 3 dias. Ele faz milagres, Ele traz à existência aquilo que não existe. Aleluias, glória a Deus. Nínive, a bela, ela estava enferma, relacionamento quebrado, longe da presença de Deus, contaminada com o pecado. Pecados são feridas abertas que contaminam. Pessoas feridas ferem.
nascemos feridos, distanciados de Deus. E o que é evangelho? O evangelho, ele é a costura. Deus, ele queria costurar esta cidade que estava afastada de Deus, Nínive, de volta, trazer de volta. E ele manda Jonas como mensageiro, para levar o evangelho que ia costurar. Nesta noite, Deus, ele quer te trazer de volta aquilo que foi rompido, aquilo que foi quebrado, o engano que entrou na sua mente, que trouxe feridas pela uma palavra liberada sobre uma autoridade. Nesta noite, Deus quer te curar em nome de Jesus. Eu creio. Mas para haver cura, as feridas têm que ser expostas. E eu coloco aqui como exemplo, o general Naamã. Eu fico aqui imaginando que esse general, ele tinha a sua roupagem, e com certeza ele mandava polir todos os dias. Mas aquela doença, a lepra, estava tomando conta do seu corpo. E ele se viu com essa necessidade de ser curado, porque senão ele ia morrer. Mas para ser curado foi necessário ele mostrar as feridas, tirar toda aquela armadura, aquilo que brilhava, aquilo que chamava a atenção. Para sermos curados, nós temos que tirar as folhas da figueira e mostrar a nossa nudez para Deus. E dizer para Ele: Senhor, é isso que eu sou. São essas feridas que estão me consumindo. Mas eu creio que nesta noite o Senhor tem o poder para curar. Aleluia. Nada pode interromper o processo que Deus começou na sua vida. Nada pode interromper. O diabo pode se levantar, mas desde os primórdios, a vontade de Deus, eu creio pela fé, que quando Ele doa o seu único filho para morrer por mim e por você, o desejo maior era consertar esse relacionamento que foi quebrado lá no jardim. E talvez pelo decorrer dos dias e anos, o diabo tem trabalhado 24 horas para você se manter como escravo. Mas eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. Jesus, Ele já pagou o preço, você está livre. E Ele quer te receber como filho. Ele quer te trazer de volta à casa do Pai. Aleluia. Para isso, muitas vezes é necessário fazer esse confronto, para ver o reconhecimento dos nossos erros. Se não deixarmos ser tratados pelas pessoas, graças a Deus, pela visão da igreja, Paz Church, nós temos discipuladores, nós temos pastores, mentores, conselheiros, glória a Deus por isso. Se nós não deixarmos as pessoas nos ajudar, por causa que Ele nos ama tanto, Ele vai usar as circunstâncias, como Ele usou na vida do Jonas, para nos trazer de volta. Mas precisa do confronto. E Jonas foi confrontado, verso 8 e 9 diz: então lhe perguntaram, os marinheiros perguntaram a Jonas: quem é o culpado de tudo isso? Olha as perguntas. O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é e qual é o seu povo? Verso 9, ele diz: eu sou hebreu, adoro o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Aleluia. Quando nós somos confrontados, o confronto ele vem
para expor quem nós somos. Quando nós somos machucados, o que aparece são as feridas. Mas quando as feridas são curadas, o que vai aparecer na minha vida e na sua vida é o reflexo do nosso Deus que nos criou. A Bíblia diz que Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Talvez ainda não esteja completo essa perfeição na minha vida e na sua vida, e nos dê paciência por isso, né? Espere um pouquinho, mas eu te digo que a obra que Deus começou na minha vida e na sua vida, Ele vai terminar, porque Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é um Deus que não falha. Amém? Fique de pé nesse momento. Eu quero convidar você a fechar seus olhos e fazer uma oração profética. Nós vamos estar orando agora, e eu quero que você coloque no seu coração, dê uma respirada bem forte aí, bem profunda, né? Busque esse ar que está dentro de você, porque este ar é vida de Deus. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado porque o Senhor ministrou nos nossos corações, Pai. E abriu, Senhor Deus, um entendimento de compreender o Teu amor que é verdadeiro. Senhor Deus, de mostrar a esperança aonde não tinha esperança. Lá no fundo daquele mar, Senhor Deus, Jonas clamou e reconheceu, Senhor Deus. E o Senhor teve misericórdia. O mesmo peixe que engoliu foi o mesmo peixe. Eu creio pela fé que pegou ele e vomitou na praia, Senhor Deus. Aonde ele tinha interrompido o processo, o Senhor restabeleceu o ministério dele de ser boca do Senhor para aquela cidade, Senhor. Que nesta noite, Senhor Deus, aqui nesta igreja, Senhor Deus, nesta hora, existem pessoas com dons natas, talentos, Senhor Deus, com chamados específicos para ser uma ferramenta poderosa em Tuas mãos. Mas quando veio a primeira tempestade, Senhor Deus, Satanás, através do sofisma, trouxe um engano, a confusão para a sua mente. Mas nesta noite, Senhor Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, ore comigo, igreja, que esta mente seja liberta em nome de Jesus, que a sua saúde mental seja restabelecida pelo poder do sangue de Jesus. Eu quero declarar, Senhor Deus, sobre a vida dessa pessoa que está sofrendo de depressão, que vive com medo, vendo vultos, que não tem segurança naquilo que vai fazer, naquilo que vai projetar, tem deixado os sonhos pelo meio do caminho. Em o nome de Jesus, nesta noite, os seus sonhos serão restaurados. Deus vai te colocar como administrador desse sonho, para que você seja uma bênção. Em o nome de Jesus, eu quero orar por esse pai, por esta mãe, que tem visto seus filhos se caminhando por um mundo das drogas, da biqueira, comprando crack, cocaína, maconha, jovens que estão viciados no alcoolismo, no tabagismo. Mas nesta noite, em nome de Jesus,
Você foi achado pelo sangue do Cordeiro, achado pela glória de Deus. A sua casa será restaurada, os membros da sua casa serão restaurada, a sua parentela será restaurada, em o nome de Jesus. Já olhe para essa cadeira que está do seu lado, porque daqui a pouco Ele estará do seu lado, congregando, exaltando e louvando o nome de Deus. Eu quero orar por essa pessoa que está enferma nos seus olhos, tem dificuldade na visão, vista embaçada, tem problema de miopia, talvez até com cirurgia marcada. Em nome de Jesus, receba a cura sobre seus olhos, pelo sangue do Cordeiro. Os seus olhos são curados nessa noite, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus.